Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. A leitura do livro de hoje é do Convites de Sheila, pelo Espírito Sheila. 3 atitudes. Se te encontras em tratamento espiritual na casa espírita, há 3 atitudes que pode ajudar. Tenta situar o pensamento nas faixas do equilíbrio mental. Ninguém deixa as zonas da sombra sem esforço próprio na conquista da luz. Dedica alguns instantes diários à prece e à reflexão, a fim de favoreceres o teu mundo interior. Busca sair das emoções negativas. O pranto que desabafa é justo, mas cultivar a mágoa indefinidamente é inútil. Destina alguns momentos à leitura edificante ou ao diálogo esclarecedor, a fim de te fortaleceres por dentro. Procura, na medida do possível, dedicares alguma ação no campo do bem. O auxílio aos mais necessitados coloca em movimento as forças do espírito, que se desenvolvem resistências morais. Simples gestos de amor pode consolar ou ajudar inúmeros corações. Por certo, a casa espírita trabalhará para que recobres o equilíbrio. Não te esqueças, porém, de realizares o que podes e deves em favor da própria felicidade. Na hora do passe. Em busca de terapia fluídica, anotemos. Pense em Deus, todas as energias restauradoras provêm do Pai. Vitaliza a fé. Confiar é sintonizar. Faz silêncio interior. Ruído na alma gera desgaste desnecessário. Busca a prece. A oração sincera é ponte para o mais alto. Renova o pensamento. Pessimismo é espinho no espírito. É mais do que justo. Procures socorro junto à espiritualidade amiga. Não te esqueças, porém, de que os resultados também virão da atitude mental que adotares na hora do passe. Uma boa palestra a todos, que assim seja. Isso está bom, vou consertar. Mas ele não mudou a batista.
Uma boa noite a todos, queridas irmãs, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Quem está chegando pela primeira vez, receba o nosso abraço fraterno, permanecendo aqui conosco em mais esse encontro, deste banquete espiritual, para iniciarmos as nossas atividades doutrinárias da noite de hoje. Convido a todos para nos envolvermos em torno da prece. A prece, esse canal de ligação com o alto. Que possamos então nos desligar de todo e qualquer outro compromisso, para estarmos aqui elevando nossos pensamentos, nos ligando a Deus, nosso Pai, rogando a Ele as suas bênçãos de paz, de amor, sobre todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. Pai de amor e bondade, Senhor de nossas vidas, conceda-nos, Senhor, a oportunidade de renovarmos os nossos pensamentos, as nossas forças, neste pronto socorro espiritual, cujos mensageiros de luz, os obreiros da vida eterna, em nome de Jesus, aqui se fazem presentes. Que todos nós possamos estar abertos, receptivos à mensagem da noite, para que ela possa ser muito útil na nossa caminhada, no nosso cotidiano. Abençoa, Senhor, o nosso propósito de estarmos aqui esta noite. Que a paz de Jesus esteja com todos e que os bons espíritos nos envolvam nas vibrações superiores, promovendo em nosso íntimo um conforto espiritual. Assim, nós humildemente pedimos a permissão ao mentor dessa casa para iniciarmos a exposição da noite de hoje, dizendo que assim seja, graças a Deus. E conosco a Dona Elza Balbinotti, responsável pela mensagem da noite de hoje, trabalhadora, guerreira, fundadora desta casa espírita, incansável, que é para nós um grande exemplo. Que os bons espíritos lhe abençoem. Assim seja, seguindo e para Boa noite a todos. Que a paz e a luz do Divino Mestre Jesus esteja em todos os corações. E recebam todos, encarnados e desencarnados que aqui se encontram, o nosso abraço fraterno. Nós vamos então ler um textinho do Evangelho, textinho não, página. Não, um textinho só não dá para a gente, porque a gente abre a mensagem. Pensei que tinha perdido, está marcado aqui. A gente abre a mensagem assim, depois começa a ler a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E não tem como parar, porque são mensagens que a gente tem que ler assim, tal. Algumas são extensas, mas são profundas, importante a leitura da mesma, porque nós, como eu, humano, não temos palavra para falar, passar adiante para vocês que aqui estão a maneira como é explicado aqui no Evangelho. Claro, aqui são espíritos de luz que trouxeram a mensagem, né, no século passado. Então aqui está: sede perfeitos, o homem de bem. Para começar, temos tantas coisas para falar do homem de bem, né? Mas está aqui escrito: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei.
se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara e fizessem. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros, antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que como ele não pensam. Em todas as circunstâncias toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente esta sentença do Cristo: atira-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, à expensa de outrem. Aproveita ao revés todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar. No caminho se acha que a todas as demais conduz. Que Jesus nos ilumine a todos. E como ela é extensa, eu tive que pular um bom trecho para não se estender muito na leitura.
já o fiz talvez um pouco demais. Mas às vezes é difícil a gente parar, porque a mensagem que vem, as palavras que vêm, as frases, ela tem um conteúdo assim muito profundo e também de uma maneira assim até simples, para que nós possamos entender a mensagem de Jesus. Essa mensagem do homem de bem. Para que nós possamos tornar homens de bem, nós temos que lutar contra as nossas imperfeições. Contra, como diz Jesus, se queres a paz, prepara-te para a guerra. Essa guerra é íntima, ela não vem de fora, é conosco mesmo, para que possamos nos ir aperfeiçoando e nos lapidando e procurando entender os ensinamentos de Jesus, que quer que nós nos tornemos melhores a cada dia que passa. Foi por isso, para isso que nós viemos, que nós reencarnamos, já tantas e tantas reencarnações, sempre buscando o melhor para nós, nos tornar melhores, porque nós já fomos muitos ruins no passado, viemos, somos homens da caverna, homem velho, nós muito erramos, algumas vezes também acertamos, em meio a tantos erros, mas cada reencarnação é uma oportunidade que Deus nos dá de nos melhorar, de nos tornar homens de bem, enquanto aqui caminhamos, porque depois, quando voltarmos para o outro lado da vida, nossa verdadeira pátria, da onde viemos, porque nós não somos daqui, estamos aqui, para que nós possamos voltar melhores de quando chegamos. E lá ir nos preparando cada vez mais para que cada reencarnação nós possamos ir, não se diz pagando, porque Deus não castiga ninguém, nós não estamos aqui pagando, estamos só nos melhorando, nos aperfeiçoando. Então em cada reencarnação nós vamos nos libertando de certos erros, falhas, que ainda trazemos arraigado dentro de nós. As maiores delas, o orgulho e o egoísmo. Aqui fala do orgulho e do egoísmo, porque a pessoa orgulhosa, ela é egoísta, ela pensa só nela, os outros que se danem, ou se qualquer atitude, qualquer ato de bondade que faz muitas vezes, pensando numa recompensa de um jeito ou de outro, tirar favores disso aí. Então isso já não, para Deus, está longe de ser uma virtude assim, benéfica para a pessoa, porque está fazendo com intenções, segundas intenções. Aquele verdadeiro homem de bem que trabalha para o bem, que luta para se melhorar, ele faz por amor, ele faz pelo bem de fazer o bem. Aproveita todas as oportunidades que aparecem para tirar lições, ensinamentos, para crescer. Claro que nós, como humanos que somos sujeitos a erros, erramos ainda muito, mas já não mais como antes. Hoje nós já podemos discernir o que é certo e o que é errado, entendemos o que é certo e o que é errado, sabemos do livre-arbítrio. Então está nas nossas mãos, nas nossas escolhas, as nossas atitudes, benéficas ou não, para o nosso crescimento espiritual. Tudo que de bom nós fizer ao próximo, sem segunda intenção, são tesouros adquiridos, que só vai nos beneficiar. E há tantos que caminham com a gente, do nosso lado, familiares, amigos, como também, como dizemos, os nossos desafetos, porque com os nossos exemplos nós podemos auxiliá-los também, ajudá-los também. Porque tanto encarnados como desencarnados nos observam, procurando ver as nossas falhas, esperando a oportunidade de nos atingir, se aproveitar daquela falha nossa para poder nos atacar, nos prejudicar, seja encarnado com uma fofoca, uma intriga, e desencarnados abrimos brecha para que ele se aproxime de nós, nos induzindo a pensamentos não cristãos, ou induzindo outros
à nossa volta, que pela falta do orar e vigiar, deixam brechas e eles se aproveitam para aquela pessoa, fazer aquela pessoa interferir na nossa vida, nos induzir a coisas que não é bom para o cristão. Mas porque quantas vezes que a gente tem assim, a gente sabe, tá tudo bem, de repente a gente conversa com alguém, ou a pessoa que não tem aquela afinidade, mas que está presente, que tem que conversar, não pode dar as costas. Então tem que saber usar da palavra, tem que vigiar, tem que se cuidar, porque dependendo da fala, ali pode trazer momento assim para aquela pessoa que está nos ouvindo, usar de atitudes não corretas, não benéficas para conosco, porque está sendo usado pelo outro lado inferior. E procuram muitas vezes usar até pessoas que nós amamos e que nos amam para incrementar discórdia, fomentar intrigas, discussões desnecessárias por falta de vigilância. Porque geralmente, quando essas criaturas, esses nossos irmãos menos esclarecidos, porque todos estamos caminhando em direção à luz, todos nós, então eles se aproveitam das brechas que conseguem para induzir a pessoa a nos ferir, a nos dizer palavras ofensivas, atitudes, pensamentos também, que são poderosos pensamentos. E se a gente não estiver preparado, com a nossa mente voltada para o bem, sempre se direcionando ao bem, fazendo o bem, desejando o bem, querendo o bem, amando, perdoando, a gente agindo dessa forma, eles não têm acesso. Até a gente percebe nitidamente quando alguém está sendo usado para nos influenciar, para nos desestruturar, nos deixar em conflitos, fazer que falamos aquilo que não deveríamos falar. Por isso que o silêncio é valioso. Dependendo do momento, temos que saber calar. O silêncio também é uma oração. Nós não precisamos ficar orando nesses momentos, mas basta uma frase, uma palavra para Deus, para Jesus. Senhor, tenha misericórdia de todos nós, porque meu semelhante e aqueles estão influenciando. Não é uma coisa singular, é no plural mesmo, porque sempre, como diz Jesus, vós está sempre rodeado de testemunhas ocultas, e para nos desviar do caminho reto, do caminho do bem, para que deixando de ser homens de bem, eles procuram sim nos influenciar a ter atitudes não condizentes com o ensinamento de Jesus. Então nós sabemos que não são atitudes normais nossas, deve ter alguma coisa por trás disso. Na hora de uma desavença, dos conflitos, de conversas não agradáveis, nós não vamos abrir o nosso campo vibratório, não dar brecha. Escutamos, deixa passar, não batemos de frente, pedir a Deus misericórdia para todos, porque aquele momento vai passar. E se falarmos alguma coisa, queremos defender, coisa parecida, todos vão querer ser dono da verdade. Então, a razão vai ser de quem? Ou a vitória de quem? Daquele que fica calado, que não reage, que não rebate. Nem tudo podemos agir dessa forma.
porque nós não podemos ser coniventes com as coisas erradas, que nós pudermos falar, orientar, esclarecer, diminuir aquele momento de energia pesada. A gente tem o dever, sim, de fazer, porque o homem de bem, quando ele deixa de fazer o bem, ele está deixando que o mal progrida. Sempre que eu deixar que o mal, deixar de fazer o bem, uma coisa boa, o mal vai estar ali presente. Já cometi o mal, já deixei de fazer a caridade, porque com a atitude minha, nossa, claro, nós podemos ajudar aquela pessoa a diminuir aquele momento de tensão, mas sem agressão, com falar um verbo suave, harmonioso ou firme, com determinação, mas com amor, entendendo que todos somos doentes da alma e que Jesus veio para os doentes da alma. Todos nós precisamos do auxílio do alto, necessitamos do auxílio do alto, da paixão e misericórdia de Deus, de Jesus. Nós estamos caminhando um ano que se finda, nós aqui estamos, começamos o ano juntos, outros já passamos juntos, aqui estamos, juntos novamente, ainda, motivo de gratidão a Deus, porque queira ou não, nós estamos nos melhorando, nós estamos buscando recursos espirituais, tesouros espirituais, através de esclarecimento, de leitura e estudo. Vamos nos tornando melhores a cada dia que passa. E assim vamos nos tornando homens de bem, criaturas de bem, porque já fomos muito maus no passado. Aproveitamos essa oportunidade de estarmos aqui, chegando ao final do ano, com saúde, com a família, os amigos, trabalho. A nossa faculdade de mentalização, de mentalizar as coisas boas, estamos aqui conscientes, sabendo que podemos usar a nossa mente para o bem, porque ela é poderosa, ela constrói e destrói, vai depender de como nós agimos, de como enfrentamos as dificuldades. Nós sabemos que a natureza não dá saltos, ninguém se transforma de uma hora para outra, mas gradativamente, lentamente, suavemente, nós vamos melhorando, porque se nós hoje olharmos para dentro de nós e lembrar do nosso passado, desta existência ainda, nós vamos perceber que houve mudanças, sim, mudanças para o bem, que nós já não somos mais aquelas pessoas que antes dávamos ênfase para as coisas negativas, para as fofocas, intrigas, e hoje nós já somos mais cautelosos, e não poderia ser diferente, já que temos o ensinamento de Jesus, a doutrina dos Espíritos, essa doutrina consoladora, esclarecedora, essa que nos liberta de tudo aquilo que nós vemos no garoto passado dentro de nós. Hoje aqui estamos nos libertando, porque já estamos mais esclarecidos, já entendemos da onde que nós viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Nós estamos numa jornada de crescimento espiritual, estamos numa escola, cada ano é um aprendizado,
para aqueles que querem se esforçar, que se esforçam para se melhorar, porque tem muitos que ficam à beira do caminho, tem muitos que ficam à revelia dos acontecimentos, se sentem fracos em lutar para se melhorar. A responsabilidade é grande, o compromisso de se melhorar, porque nós já não podemos mais voltar atrás, fazer as coisas ruins, seja por pensamento ou atitudes, já não podemos mais fazer isso, porque nós temos consciência de que estamos aqui, somos espíritos imortais a caminho da luz todos, e que não morremos. Temos que procurar entender e aceitar as lutas do dia a dia, com coragem, com fé, com otimismo, com esperança de dias melhores, mesmo sabendo, entendendo, acontecendo lá fora, a natureza e tudo que nos rodeia, que pode acontecer de repente, aquilo que nós não estávamos preparados, mas são coisas naturais que acontecem por algum motivo, porque tudo está sob o controle de Deus. E nós não precisamos nos desesperar. Não podemos mais fazer uma tempestade num copo d'água, começando conosco, dentro do lar, no trabalho, nas ruas, aonde estivermos. Lutar pela sobrevivência, lutar para ter uma vida digna de cristão, ser humano, suprir as necessidades humanas. Isso faz parte também de crescimento espiritual, porque se nós nos entregar, nós vamos sentir falta, não vamos ter aquilo que é benéfico para nós, que é bom para nós, ainda que sejam coisas materiais, mas são necessárias para que nós vivemos em penúria, podendo desfrutar daquilo que Deus nos concedeu através de tantos meios, para que possamos ter uma vida mais digna de cristão, mais humana. Podemos desfrutar de tudo isso, mas sem nos apegar, sem nos envolver a tal ponto de achar que é nosso, que é meu. Ninguém leva nada, deixamos tudo. Então que possamos preparar tesouros espirituais, aos poucos, caminhando. Cada dia que passa, é uma palavra amiga, é um sorriso, é uma lágrima. É melhor a gente chorar por alguém do que chorar por nós. Estamos sofrendo, mas às vezes o sofrimento do nosso próximo é maior do que o nosso. O nosso não passa uma simples arranhadura, enquanto outros trazem chagas mortais na alma, no físico. E nós ficamos muitas vezes lamuriando, se queixando de coisas mínimas, que a gente supera de uma maneira com facilidade, com cuidados, com oração, com confiança, clamando aos céus, aos amigos espirituais, benfeitores amados, pelo socorro, e Ele vem, pode ter certeza. Todos nós, ninguém está desamparado pelo alto. Então a nossa tendência é sempre nos melhorar, é sempre seguir em frente. Nós já saímos do lamaçal do passado, nós já não caminhamos mais sobre lama, feito pelas nossas imprudências de existência passada. Hoje nós estamos emergindo dessas lamas, porque nós estamos a caminho da luz, consciente de que esse é o caminho, de que nós temos livre-arbítrio para fazer o certo ou o errado, e nós sabemos sim o que é certo, o que é errado. Às vezes a gente erra por falta de um esclarecimento, sabedoria, humildade, seja como for, porque somos humanos, mas só que a gente não vai permanecer no erro. Reconhecer que erramos, reconhecer que precisamos mudar, precisamos progredir. Não importa onde nós estivermos, com quem estivermos,
A gente sabemos que nós, muitas vezes, saímos um pouco do sério, porque nós estamos envolvidos por energias pesadas, estamos envolvidos por irmãos, tanto do outro lado, como encarnados, com pensamentos diversos. E isso, muitas vezes, nós ficamos num campo vibratório pesado, mas se nós usarmos da paciência, da humildade, da bondade, do amor, tudo se torna leve. A gente passa pelas provações, pelas lutas, caminhando sobre caminhos de pedras, espinhos, pântanos, mas nós não sentimos os mesmos, porque a gente vai sabendo como nos desviar. E antes não. Agora nós já estamos sob a luz da doutrina dos Espíritos. Essa doutrina que só nos beneficia, que só nos esclarece, que abre para nós os horizontes, que já não entendemos mais aquilo que nós pensávamos no passado, tudo é pecado, que eu vou para o inferno, porque eu não posso ir até Deus, porque isso, porque aquilo. Hoje nós sabemos que o inferno é estado de consciência, que nós vamos ser levados para onde os nossos pensamentos, atitudes, a nossa maneira de viver aqui na Terra, nós, quer queira, quer não, vamos ser sugados, vamos ser levados pelas nossas próprias energias, pela maneira como nós convivemos aqui na Terra, no meio dos nossos semelhantes. Se as nossas atitudes forem as melhores, pelo menos nós procurando ser melhores, tudo é levado em consideração, e bondosos amigos vão nos receber, vão nos auxiliar, vão nos ajudar a ultrapassar, talvez um pouquinho pelo purgatório, como se fala, né, na igreja, e nós dizemos umbral, que todos nós vamos talvez ter que passar a sentir um pouquinho, mas não estamos abandonados pelo alto, não, de maneira alguma. Nós estamos sob a assistência do alto, então vamos estar com nossos corações limpos, pensamentos limpos, sempre direcionados para o bem, porque quando nós partirmos para o outro lado, isso vai nos ajudar, a nos facilitar, a nos desprender, a querer dar um voo mais alto em direção a Deus, se estivermos em espírito de oração, de gratidão, procurando sempre amar, se amar. E se somos amados ou não, não importa. O importante é nós nos amar e amar a tudo e a todos, a perdoar, a esquecer as ofensas, a desejar todo o bem, e que nós possamos fazer essa passagem do ano novo com os nossos corações em harmonia, cheios de esperança, em gratidão pelo ano que se finda. Sejamos gratos a Deus, a Jesus, pelo ano que está se findando. Estamos aqui, estamos no lucro, como às vezes eu gosto de dizer, brincando, estamos no lucro, porque estamos aqui ainda temos chance de nos melhorar mais um pouco. Vamos aproveitar, então, a caminhada, os dias ainda que sucedem para nós, procurando nos tornar homens de bem, boas criaturas, mesmo no meio das lutas do dia a dia, das adversidades, que somos humanos, isso acontece, e nós temos que saber como lidar com a situação, porque daí nós estamos aprendendo, estamos tirando lições de tudo que acontece, e nós vamos nos tornando melhores sem perceber. Lá na frente nós vamos ver o nosso progresso, nós vamos olhar para trás, não ter remorso, porque procurei fazer o melhor por mim e por todos. Agora, se eu falhei, então, mas não foi por maldade, e é levado em conta.
Então sejam gratos a Deus, a Jesus, pelo ano que se finda. Meu Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado mesmo de coração, porque aqui estamos já nesses últimos dias, Senhor, e te agradecemos desde já pelo ano que vai se iniciar. Que ele seja bem vivido, da maneira que se apresentar, e que nós saibamos viver ele cada dia que passa, como ele se apresenta, aceitando, mas lutando, não ficando inércia, de braços cruzados, chorando atrás das portas. Não, que nós possamos sempre a luta, sempre procurando lutar para nos melhorar e ajudar, auxiliar aqueles que estão à nossa volta. Não podemos nos acomodar. Que o ano que se apresente, que seja cheio das bênçãos de Deus, que nós possamos nos fortalecer cada vez mais na fé, na coragem, no discernimento, na humildade, na sabedoria, para que possamos aprender a amar e a praticar a caridade no nosso dia a dia. Que as bênçãos de Deus, de Jesus, e que a espiritualidade amiga seja sempre presente em nossas vidas, nos dando toda a sustentação para que possamos passar o ano de uma maneira harmoniosa, mesmo em meio às dificuldades, às tribulações que acontecerem. Mas nós, estando em paz conosco, tudo se torna mais fácil, o fardo se torna mais leve e nós nos tornamos mais, nossos passos também mais suave, mais leve, mas sempre querendo seguir os passos de Jesus, os ensinamentos de Jesus, lembrando que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai, a Deus, a não ser por Ele. Então que Ele guie os nossos passos, nos ilumine e nos abençoe hoje e sempre. Que Jesus abençoe a todos. Um beijo no coração de cada um aqui presente, aqueles que aqui não estão, e um grande abraço coletivo a toda a humanidade e a vocês aqui presentes. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado. Mais uma vez, nos envolvendo em torno da prece, sentindo ainda as vibrações da mensagem inspirada da nossa irmã, nos falando do homem de bem, o maior homem de bem que esteve junto a nós, Jesus. Agradeçamos este momento bom que recebemos de Deus, a oportunidade de aqui estar. Obrigado, Senhor, por tudo que nos dás, pelo pão, pela paz, pela vida, pelo ar. Obrigado, Senhor, pela oportunidade ímpar do dia de hoje, mais um dia que nos concede para que possamos trabalhar a nossa intimidade, nos tornando a cada dia um homem de bem, um melhor cristão, para que as tuas sementes, Jesus, príncipe da paz, embaixador do amor, possa se fazer presente em nossa intimidade. Possamos sair da noite de hoje aqui, desta casa, mais renovados, mais entusiasmados para a vida, mais motivados para o bom combate íntimo, para vencer aquelas más inclinações que ainda possam estar nos dominando, para ir nos desfazendo, nos desprendendo de tudo aquilo que nos faz sofrer, para que possamos, Senhor, sentir a Tua presença nos transformando. Que ao chegarmos em nossos lares, possamos adentrar com esse propósito de sermos melhores, benevolentes, indulgentes, amáveis,
que sejamos misericordiosos, pacientes. Ajuda-nos, Senhor, nos fortaleça para que possamos renunciar tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que nos faz nos distanciar das Tuas leis que promovem a paz de consciência. Obrigado a Deus Pai por este momento. E assim como nos ensinou o Mestre Jesus, possamos nos dirigir a Deus dizendo-lhe: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino de amor. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como em todos os lugares. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa por caridade as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cair em novas tentações. Livra-nos de todos os males, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Muito obrigado, Senhor. Obrigado à espiritualidade que nos assiste, que nos acolhe. Obrigado a todos nós aqui presentes. Com esta prece, nós pedimos a permissão para finalizar a exposição da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus.